A arte ela é um resultado, né, diríamos, sócio-histórico, né, por vezes até sociotécnico, que expressa a formação humana, né, ao mesmo tempo em que ela forma humanos, né. Então, a arte ela é a representação do fazer entre humanos, né? E ao mesmo tempo que ela expressa a formação e forma, ela constrói significados, né? Ela constrói símbolos, ela comove, ela afeta, né? E essas coisas que a arte produz, né, nos indivíduos, elas só funcionam, né, só existem e se atualizam em um local, né, em um espaço, né. E esse espaço é um espaço de disputa, né, é um espaço que é construído socialmente, né, e é disputado, né, no sentido que existem ideais de espaço, ideias do que deve ser o espaço. O fazedor, ele constrói sua arte. Existe uma discussão que a arte não tem função. Para mim, a arte tem uma função social, que é afetar outro sujeito, né? Mobilizar outro sujeito, né? E eu acho que a arte ela tem uma função de construir território ou enfrentar territórios construídos, né? Conquistar territórios. Vou te falar da perspectiva de atriz, né, e fazedora de teatro. Quando a gente faz teatro e pensa em disseminar e compartilhar essa arte, a gente parte da ideia que, primeiro, a gente precisa entender o nosso corpo. E aí a gente entende o corpo como o primeiro território a ser disputado e a ser compreendido, e como esse corpo ocupa espaço. E aí isso está dentro da dinâmica do palco, mas para o nosso trabalho também isso um pouco transcende, assim, é um pouco além. Essa reflexão a gente faz um pouco além da nossa atuação no palco. Aí a gente passa isso também, principalmente quando está trabalhando com formação de jovens, que é o caso da Biruta, com o núcleo. A gente pensa, né, de como esse corpo também ocupa esse espaço na sociedade. E aí faz aquela movimentação, né, de ir e vir. Assim. A gente pensa no corpo no palco, e aí pensa nesse corpo na sociedade, e pensa como essa reflexão volta para o palco, e como se cria essas estéticas. O espaço ele é muito subjetivo. O espaço geográfico é o visível, o que se toca, o que se pisa, o que se mora. Mas o espaço invisível, o subjetivo, esse é o que é o mais difícil de ser conquistado. Porque aí a gente vai mexer nas estruturas sociais, éticas, políticas, né? Porque esse é o próximo território a ser compreendido e a ser trabalhado e a ser ampliado. E a gente parte dessa compreensão de que esse corpo, enquanto território cultural, ele é marcado pelo lugar de onde ele vem, pelas relações que ele construiu, pelas instituições onde ele foi formado, que moldaram esse corpo, que moldaram o comportamento desse corpo. E isso tudo vem para o trabalho de ator e de atriz, mas isso tudo também pode ser desconstruído nesse processo. E aí é onde vem a questão da transformação, que é uma transformação que é de dentro para fora. Essa construção de territorialidade, né, ela se dá a partir, ainda mais no sertão, né, que é onde a gente está, a partir da construção de uma hegemonia cultural, né, que é produzida a partir de uma determinada indústria, no nosso caso, sobretudo fonográfica, né? E essa indústria, ela atinge
toda a população em alguma instância, né, em algum nível. Essa indústria produz uma música, eu estou falando da música porque é o que a gente percebe mais, né, massificada, que nega as diversidades, né, que nega o outro, né, que nega o alternativo, né, que é o outro nativo que está em o que a gente pensa enquanto enfrentamento a um mundo hegemônico é justamente fazer com que a diversidade seja garantida, né? De que forma? A partir da construção de espaços em que essa outra expressão desse outro nativo apareça, né? Então, quando a gente vai e começa a ocupar um espaço que era meio que abandonado, isso dentro da universidade, né, que era a Mangueira, que é um lugar, a gente já pensava isso, era um lugar de interação social, né, de tomar uma, de ouvir uma música interessante. Quando a gente sai da Mangueira e a gente vai para o Arco da Ponte, a gente estava ali fazendo enfrentamento, inclusive político. A gente estava dizendo, velho, a gente tem um espaço público que na década de 80 recebia o chá das 5, que aí você tinha uma nata de poetas, músicos, intelectuais, pessoas comuns que iam lá declamar sua poesia, apresentar o que você estava fazendo, mostrar sua música. E hoje esse lugar ele é escanteado e é deliberadamente escanteado com uma lógica empresarial, né, uma lógica privatista, uma lógica individualizante e uma lógica inclusive baseada numa indústria fonográfica escrota, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Quando a gente vai falar, velho, a gente tem que ressignificar o espaço público, porque o espaço público passa a ser aquilo que não presta, aquilo que é a violência, que é aquilo que deve ser evitado, é o lugar do crack. No caso lá era o lugar do crack, né? Que era os sujeitos que eram marginalizados por fazerem uso de substâncias psicoativas, né, que era um lugar para ser evitado. Então, quando a gente começou a fazer os saraus lá, a gente estava justamente falando, não existe a diversidade, a gente quer ocupar o que é nosso, a gente quer voltar ao espaço que é da sociedade, né? E a gente quer trazer coisas que são produzidas por esses outros nativos, né? E que não tem espaço na rádio, que não tem espaço na TV, que não tem espaço na mídia, por causa dessa indústria mainstream, né, que nos obriga a engolir um souvenir, né, não é nem arte, é um souvenir. Que a gente é um grupo de teatro que tem 10 anos e a gente iniciou como todo um grupo de teatro ali se reunindo para montar um espetáculo e ver meios de sustentabilidade, mas aí desde o início a gente vem trabalhando com os nossos, porque a gente não veio para a periferia, nós somos da periferia. A gente não tem essa de a gente veio para a periferia fazer um trabalho social, transformação, não. Nós somos da periferia e a gente pensa na transformação como nossa transformação e nesse compromisso, nesse sentido, nessa consciência de comunidade, né, de construção de comunidade. E aí a gente sempre trabalhou aqui na comunidade, ensaiando em escolas, enfim, ou então, às vezes, mesmo quando trabalhava no centro, a maioria dos atores, das pessoas envolvidas em artes, se a gente for observar, fazer aí são pessoas de periferia. E aí, mas a partir de um determinado momento, a gente sentiu a necessidade de ocupar nosso bairro, nossa comunidade, ensaiar aqui, né, construir nosso trabalho aqui, estudar aqui, e compartilhar com a juventude ou com quem mais quisesse os nossos processos também aqui. Aí a gente conseguiu alugar que a gente chama de uma bodega, na Avenida do São Gonçalo, e a gente já lá, a gente alugava, ensaiava durante a semana e aos domingos abria para a oficina. Depois a gente não conseguiu manter o aluguel e aí apareceu esse espaço. E aí, quando apareceu esse espaço,
a gente viu uma oportunidade de estar ocupando também, entendendo também qual a função desse espaço, qual a função social desse espaço. E a gente levou a proposta ao poder público de ocupá-lo e dar contrapartida. Então, foi uma iniciativa nossa, levada ao poder público, que foi aceita e que a gente está aqui até hoje, mas não foi o contrário, entendeu? Não foi um incentivo do poder público. O contrário, o poder público quer que qualquer ato que seja de forma de conscientizar o povo, a gente sabe de forma coletiva, não é só aqui. Qualquer coisa que pare, questione e que dê uma possibilidade de entender quem é você nesse espaço. Rapaz, então, eu acho que o negócio da arte e os espaços é coisa viva, né? Voltando para o Arco da Ponte, eu acho que, assim, que é o lugar mais emblemático para a gente. O Arco da Ponte, ele teve a primeira intervenção, a gente pintou algumas coisas, usou para poesia, daqui a pouco chegou o Neguinho e já fez outra intervenção, sacou? Já teve outro que fez outra intervenção por cima da intervenção que a gente tinha feito, sabe? E isso, já teve gente que se apropriou da ideia de sarau e faz o sarau. E eu acho que é isso que mostra o papel da arte, sabe? Enquanto instrumento de mudança, né? Porque o que a gente percebe é que a gente vivia sufocado por coisas de uma determinada indústria, né? De uma determinada estética, de uma determinada forma de fazer cultural, né? E a gente começou a fazer coisas justamente para garantir que a gente pudesse usufruir das coisas, porque a gente não tinha isso, sabe? Apesar de ter um aqui e acolá, a gente queria ter um local para a gente curtir, sabe? E isso acabou demonstrando que a gente tinha que inserir um discurso politizado na coisa, que não era só fazer uma festa, que não era só fazer um sarau, que não era só fazer um baile, sabe? Que era necessário botar um discurso que respeitasse as minorias, que respeitasse a diversidade. E aí, quando a CIA vem e traz a proposta de colocar um núcleo aqui, de iniciação teatral, ele abre todo um leque assim, de pensamento, de questionamento que você se faz enquanto mulher, enquanto negro, enquanto periferia, enquanto pessoa que é um ser político. Porque a gente começa a entender que o espaço que a gente está é um espaço que tem que ser modificado. A gente ganha as pequenas batalhas no nosso entorno e aí vai expandindo de modo geral. E essa consciência que a CIA traz para o núcleo é muito importante, porque todos os projetos que foram desenvolvidos no núcleo até agora, todos eles é com essa pegada de observar o que está em volta, absorver, distribuir para a comunidade de novo e ver como atinge, porque são todos projetos reflexivos que tanto quem vem assistir como quem está ali produzindo, cada gente que faz, levanta questionamentos assim imensos, desde o último agora, o mais recente, que é o processo Medusa, que vai trazer o local, o lugar da mulher em uma sociedade patriarcal, uma sociedade capitalista, e como a gente vai trazer... A estética é a nossa maior arma, no discurso, no fazer, entender a estética como uma ferramenta revolucionária. Aí quando eu falo de estética, eu não falo só do que está no palco, do visual, do figurino, da cenografia. Eu falo de como você se vê, quando você se vê essa dimensão aqui, entre essas mulheres e eu que estou aqui. Só que você tem uma representatividade estética que fala muito. Então, a individualidade de cada um, a forma de cada um se comportar, sem ter uma pressão sobre o que você tem que ser, como você tem que se vestir, como você tem que ser a figura da modinha, em todos os aspectos, isso é uma ferramenta também de luta. Quando eu falo estética, primeiro que a estética que a gente tem que entender é quem somos nós. Assim, porque quando eu falo quem somos nós, não vou com aquela palavra, por que meu cabelo é pichudo? Por que meu cabelo é grisalho? Por que minha pele é vermelha? Por que minha pele é negra? Por que eu uso dread? Por que eu resolvi, porque eu corto o cabelo curto? Cada ação dessa é uma ação, uma ferramenta estética
para demarcar quem você é e também para demarcar se chegou em você a comunicação. E tem esse lugar da estética enquanto um lugar que vai causar um estranhamento, né? Isso. Dá coisas que estão ali banalizadas no dia a dia e você utiliza a estética para você, chamar a atenção e dizer não. É isso mesmo. Aquilo é ampliado, é colocado de uma forma que causa um estranhamento. É como se colocasse uma lupa assim, gigante, às vezes, no foco. E aí você... Então, aí isso aí é outro momento interessante, assim, que a gente começou a perceber que não bastava fazer coisas no espaço público, né? A gente tinha que minimamente se apropriar das ferramentas de discussão, né? E ocupar os espaços que pudessem produzir política, né? Já que o cenário não é muito favorável, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina, né? Então, a gente começou a participar de debates quando podia e agora a gente conseguiu eleger um integrante da gente para o Conselho Municipal de Cultura de Juazeiro e para o Conselho Estadual de Cultura da Bahia, né? Para que a gente pudesse ter. Então a gente pegou e falou, velho, vamos discutir no município, que é um espaço legítimo do Conselho Municipal de Cultura, para ver se a gente começa a demonstrar, dar uma agitada na galera para começar a pautar a política, por que é que o fundo não funciona, por que a gente não tem editais frequentes. E vamos pro Estado para falar, velho, a gente está dissertando e a nossa realidade é essa e a gente precisa que o Estado chegue no sertão, né? Saia da ilha, de Salvador, né? Do Salvador e do Recôncavo, que são os dois territórios que o Estado atua efetivamente, né? Tem a capacidade de utilizar toda essa identidade que é nossa, essas identidades que é nossa, que é ribeirinha, que é sertaneja, que é barranqueira, né? Para pensar numa estética contra-hegemônica, numa forma de ser um outro nativo, né? Ali na questão de construir ritmos, né? Nós temos vários elementos ali que são enriquecedores que a gente pode estar se apoiando como referência, samba de velho, samba de lata, São Gonçalo, né? A cirandas, que não é muito nossa, mas que algumas pessoas brincam, o maracatu, que é muito da região, o pessoal utiliza, para pensar fora dessa caixa da indústria cultural, né? E para sair desse movimento pastelizador, né? Para pensar como a gente vai expressar essa identidade, né? E como a gente vai ser o que a gente é. Sobre as políticas públicas, eu acho que a gente, o grupo, ele vai ali em dois movimentos. Um, de tentar se organizar e cobrar, tentar se envolver nos espaços de debate sobre o tema e se mobilizar a classe, mobilizar nossos pares para que a gente esteja pautando esse tema, porque se a gente não pautar, é esquecido, né, ignorado. E outro movimento é o de provocar e o de ir fazendo. Primeiro, porque é uma necessidade que a gente considera urgente enquanto artistas e enquanto povo mesmo, também esse referencial, essa ligação, essa relação com a cultura, essa necessidade de democratizar a cultura e o acesso tanto a você ter isso enquanto espectador, como enquanto fazedor, né? Então a gente vai nesses dois movimentos, da cobrança, de se organizar para pautar isso e vendo que avanços a gente consegue, dependendo da sensibilidade do gestor, dependendo também do nível de organização da classe artística ou mesmo da sociedade como um todo, porque a cultura não é uma necessidade apenas da classe artística e a gente tem que, enquanto classe, compreender que esse é um debate maior e incluir mais pessoas nesse debate. E aí eu acho que a Companhia Biruta tem essa consciência também de não se acomodar
a metáfora do quilombo. Se nossa cabeça a gente pensar no quilombo, a gente vai lembrar só do quilombo do Palmares. Mas quantos outros quilombos não estavam sendo organizados? Por quê? A ideia de se embrenhar, de se proteger e sobreviver até que viesse a ideia de comunidade é natural, teve vários. Então, vamos pensar que cada grupo de teatro é um quilombo. Cada ação de um grupo de artístico, cultural, nas suas comunidades, em seus lugares, em suas sedes, são quilombos se organizando. Até que agora tem uma praça que tem pessoas que produzem arte, isso é muito político. E não precisamos, e a gente sai e vai para o centro, porque o centro não é um lugar de privilegiado, é um lugar de convergência. Se a gente pensar o centro como um lugar de convergência e não de privilégio, a gente vai mudar muito, certo? Se você pensar que esses lugares de convergência eles podem se multiplicar, eles não precisam ficar em um ponto único, aí a gente apaga essas fronteiras também que existem entre interior, capital, periferia, centro, porque a gente vai transfigurando, né, também. Com Rodrigo Gomes Vanderlei, mais conhecido como Pezão, e ele pertence ao grupo Bosque Coletivo, certo? Boa tarde, Pezão, posso chamar de Pezão ou Vanderlei mesmo? Vou chamar de Pezão. Pronto. Fala, virado, foi bastante enriquecedor, né, da gente, certo? Eu gostaria que vocês novamente se apresentassem. Veronaldo. Cristiane Espinho, Yasmin Rabelo, Juliane Lopes, Mila Rodrigues,